Um ótimo dia, meu preclaro amigo Lino Rossi. Um ótimo dia a todos que nos acompanham, amigos, conhecidos e até aquelas pessoas que nós não conhecemos pessoalmente ainda, mas que encaminham a nós as mensagens, dão o feedback dos assuntos que são abordados aqui, porque nós falamos sempre a respeito dos assuntos da vida da gente, da sociedade, segundo a ótica da justiça e da cidadania. É importante que nós conheçamos os nossos direitos. É importantíssimo que nós saibamos nos relacionar em sociedade, exercendo ao máximo, em plenitude, a nossa cidadania. E nós vivemos uma sociedade na qual temos representantes que são eleitos por nós para defender os nossos direitos, para criar leis que nos beneficiem, que façam com que o poder público tenha maior condições de fazer a sua função. E, portanto, nós elegemos os nossos parlamentares. Nos nossos municípios, nós elegemos vereadores. Nos nossos estados, nós elegemos os nossos deputados estaduais. E nós também temos parlamentares escolhidos por nós no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, como nós sabemos, funciona em sistema bicameral. O que é isso? São duas câmaras, são duas casas legislativas. Temos lá os deputados federais e temos também os senadores da República. O que é interessante? A representatividade no Brasil é de acordo com a população de cada estado. Por isso, Mato Grosso, Acre, nós temos apenas 8 deputados federais, ao passo que estados maiores têm até 27 deputados. Ou seja, nossas causas estão verdadeiramente diminuídas em relação àqueles que têm maior quantidade de votos para discutir as leis, sobretudo quando está em discussão questões tributárias. Essas questões, ou seja, quando uma situação no Brasil está sendo debatida que pode beneficiar mais um estado que tem mais votantes, é lógico que nós vamos perder, porque temos menos parlamentares na condição de deputados federais. No entanto, no Congresso Nacional, as leis são discutidas em duas casas. No Congresso existe a Câmara dos Deputados e o Senado. Portanto, depois de votado um projeto na Câmara, ele vai para o Senado, ou vice-versa, pode iniciar no Senado e depois volta para a Câmara. Isso é interessante para que haja um equilíbrio. Por quê? Nós temos 81 senadores no Brasil. Cada estado tem 3, inclusive o Distrito Federal. Isso faz com que se torne mais justas as discussões, porque se o deputado federal é o representante do povo do estado, o senador da República representa o próprio estado. São 3 por estado. Em Mato Grosso temos 3 senadores, portanto, defendendo os interesses do nosso estado de Mato Grosso, o senador Wellington Fagundes, o senador Jaime Campos e o senador Carlos Fávaro neste momento. Então, é importantíssimo que nós conheçamos os nossos senadores, o trabalho dos nossos senadores, acompanhando o que eles estão produzindo, o que estão defendendo para o nosso interesse estadual, para o interesse de toda a nação e de todos nós brasileiros. Para que uma pessoa seja eleita como um senador, ela tem que ter no mínimo 35 anos de idade. Deve estar em pleno gozo de seus direitos políticos, ou seja, os direitos políticos não podem estar suspensos nem cassados por motivo algum. Deve estar filiado a um partido político e deve ter domicílio residencial situado naquele estado ao qual ele está pretendendo se candidatar. Porque não pode acontecer de uma pessoa de um outro estado, de Santa Catarina, de São Paulo, do Ceará, se candidatar por Mato Grosso, se não estiver aqui vivendo em Mato Grosso e se não estiver aqui residindo com comprovante disso. Então, desta forma, a pessoa pode se tornar um candidato e ser eleito como representante do Estado para estar no Senado Federal trabalhando pelo Brasil e pelo Estado ao qual foi eleito. Mas o senador da República, é interessante percebermos que, diferentemente do que acontece em outras eleições, ele pode ser reeleito inúmeras vezes. Não tem limite para a sua reeleição. Pode continuar sendo candidato e reeleito. E outra diferença que existe entre os senadores e os deputados. O mandato do senador não é para 4 anos, é eleito para 8 anos. Quem for eleito em 2022 vai ficar até 2030.
Vejamos como é séria a eleição de um senador, como tem que ser preparada a pessoa para ser um representante. Deve ter conhecimento da realidade das pessoas, deve ter conhecimento jurídico, sim, porque vai ser um elaborador de leis. Deve ter conhecimento de questões orçamentárias e, por isso, como é impossível que a pessoa tenha conhecimento de tudo o que é necessário, ele pode ter inúmeros senadores, cerca de 11 senadores. Hoje o salário, o subsídio que se paga para um senador é cerca de 26 mil reais, além de outras vantagens, como 13º, 14º, 15º, benefícios com viagens aéreas, benefícios com pagamento de residência, dos gastos residenciais, enfim, são inúmeros benefícios que um senador da República tem direito, porque está assim previsto na Constituição, nas leis. É importante que nós conheçamos. Ah, acha injusto isso? Por que o senador tem 13º, 14º e eu, o trabalhador, não tenho? Nos organizemos. Busquemos as reformas. Não adianta ficar reclamando, é interessante que nós nos organizemos. Por isso existem organizações, associações, partidos políticos, gostemos ou não, é a forma de participar. É importante que conheçamos nossos direitos e executemos e trabalhemos com os nossos direitos. Era isso, Lino. Um ótimo dia para você e para todos. Muita paz.